Aí, pessoal, tudo beleza? Quadrinhos Porretas hoje vai falar sobre ventriloquismo. O ventriloquismo, ele, quando começa aí por volta do século XIX, é uma prática que está ligada aí à bruxaria, estelionato, e é interessante quando a gente pensa que a relação do humano, né, do ventríloco, com o seu boneco, é uma relação simbiótica e às vezes um tanto quanto estranha, porque muitas vezes o ventríloco ele faz do seu boneco quase como se fosse um Mister Hyde, certo? Ele se aproveita daquele ser inventado, né, aquele boneco de madeira, geralmente, para falar e expressar coisas que ele guarda para si próprio ou que a sociedade condena, enfim, né? Então, o boneco, como tem um nome, como ele fala, né? Ele tem uma voz, ele se expressa e termina ganhando uma espécie de alma, certo? Então, tanto o cinema quanto a literatura e quanto os quadrinhos, eles vão trabalhar essa questão, tá? O boneco que ganha uma alma e muitas vezes ele ou vai expressar comportamentos do ventríloco, tá? Ou ele vai expressar um comportamento antagônico, ou seja, se o ventríloco é alguém muito introvertido, uma pessoa tímida, esse boneco, né, o boneco do ventríloco, ele vai ser alguém extremamente extrovertido, despudorado, certo? E em alguns casos até vai conduzir o seu humano, né, o ventríloco, a fazer coisas que ele não quer fazer, certo? A agir como ele não quer agir, porque é como se o boneco se tornasse uma entidade. E aí isso a gente já vê desde o cinema mudo, né, com o Grande Gabo, depois no Silêncio da Noite, com o Michael Redgrave, e um que eu vi recente agora, com Anthony Hopkins, que é o Magic, que aqui no Brasil recebeu 2 títulos diferentes, né? Um Passe de Mágica e Magia Negra. É um filme muito bacana também, é de 1978, baseado no livro homônimo do William Goldman, que o próprio William Goldman assinou o roteiro, né? Ele adapta para o cinema. E aí, gente, eu tive uma grata surpresa ao ler O Grande Charan, esse quadrinho mais do que porreta, lançado agora em maio de 2021, certo? E escrito pelo Maurício Oliveira Dias, né, o roteirista de cinema, curta-metragem, que também já tem uma passagem pelos quadrinhos, e o grande Alan Alex. Eu estava com muita saudade de ver trabalhos novos do Alan Alex, porque o último trabalho dele, tá? Foi essa coisa magistral aqui chamada O Cabeleira. E eu tive o prazer de conhecer o Alan Alex em 2010, ó. Ele até autografou a edição aqui para mim do Cabeleira, tá? Um cara extremamente bacana, gente fina. E a arte dele, gente, né? A arte do Alan Alex é espetacular. Para quem não conhece, tá? Aqui no Brasil, a Opera Gráfica publicou Sangue Bom dele, né? Tem também o Cabeleira e agora o Grande Charan. Olha só, gente, isso aqui, né? Muito, muito linda, muito limpa, né? A arte do
Alan Alex, o veterano Alan Alex, certo? E o que é que trata o Grande Charan? Vai tratar justamente de um senhor que está perto da morte, e aí ele vai relembrar a sua história, tá? De como é que ele começou com o ventriloquismo, né? O pai dele deu a ele o seu primeiro boneco, ensinou as técnicas, né, de como você falar sem mexer os lábios. E o Grande Charan, ele, nos tempos da rádio, né, na década de 1940, nos tempos áureos da rádio, ele tem uma ascensão assim meteórica, as pessoas adoram ele, tá? Ele grava vários programas, tem vários shows. Aí, quando surge a televisão, infelizmente, ele não tem essa mesma sorte, né? As pessoas parece que gostam mais de ouvir sem ver. E meio que quando eles têm essa oportunidade de ver o ventríloco com o seu boneco em ação, não tem tanta graça como se fosse escutando aí no rádio, vai entender, né? E isso realmente aconteceu. Isso aconteceu não só no Brasil, como em boa parte do mundo, tá? E aí, o que resta a ele é fazer? Ele vai fazer shows aí, ele pega o carro e faz shows em várias cidades do Brasil e também começa a fazer festinhas infantis, tá? E num desses shows que ele faz aí pelo Brasil, né, em teatros, ele conhece uma mulher assim, deslumbrante. Só que o pai dela não acha legal, assim, que a filha dele tenha um romance com um artista, né? E aí, para o Charan ficar com a moça, ele tem que trabalhar lá na vendinha do pai dela, né? Só que aquela coisa, artista ele não consegue ficar muito tempo parado. E essa relação também é muito próxima, quase uma amálgama entre o ventríloco e seu boneco, começa a fazer falta para ele, né? Cadê a extensão dele, que é o boneco, tá? Então, ele foge, ele parte, tá? E volta a excursionar, volta a fazer esses shows em outros teatros e também as festinhas infantis. E aí, gente, ele se torna assim uma pessoa meio que desencantada com a vida, né? Porque as festinhas infantis, as crianças já não dão tanta bola, né? Quando chega na década de 80, que tem videogame, tem vários outros tipos de brinquedos que as crianças podem se divertir, tá? Ele fica desiludido, mas aí ao mesmo tempo ele encontra jovens ventrílocos, né? Dentre eles o Daniel, e ele vai estabelecer uma relação bacana lá com o Daniel, mas aqui o Alan Alex ele consegue passar isso bem bacana em dois quadros que eu já vou mostrar aqui. Ó, nesses dois quadros aqui muito bem feitos. Nesse primeiro, ele é maior do que o boneco, né? O boneco se apoia nele. Nesse aqui de baixo a gente já tem o contrário, né? É ele se apoiando, ó, se agarrando ao boneco, certo? Então, aqui em O Grande Charan, a gente consegue ver, né, que homem e boneco, né, ventríloco e boneco, eles têm essa relação muito próxima. É um drama com uma pegada assim de suspense, tem até o final, assim, vai parecer um pouco de terror também, tá? E lembra realmente Twilight Zone, certo? Lembra as histórias da DC Comics, tá? O leitor, ele é completamente pego pela trama, tá? E ele vai degustando cada página dessa história até aquele final surpreendente, né? Que eu não vou falar para não estragar aí
o barato de ninguém. E só aconselho aí vocês a lerem O Grande Charan, do Maurício Oliveira Dias e do Alan Alex, lançamento da editora Veneta. É um quadrinho curtinho, fininho, tá? Mas mais do que porreta. E dou parabéns aí à Veneta por botar isso aqui à venda. E outra coisa muito bacana dessa edição é que ao final a gente tem um pós-fácil assim fantástico, tá? Daniel Salomão Roque, tá? Muita pesquisa aqui que ele fez, tá? Vai falar sobre o ventriloquismo, né? Desde dos primeiros registros que se tem até casos aqui no Brasil. Casos interessantes e casos meio que com uma pegada aí sobrenatural. Então, Quadrinhos Porretas hoje, O Grande Charan. Embarquem nesse espetáculo que vocês vão gostar.